Pronto, já estamos ao vivo. Boa noite, sou Miguel do Rosário. Deixa eu só acertar aqui o vídeo. Boa noite, eu sou Miguel do Rosário, editor do Cafezinho. Esse é o programa de estreia Paris Café. Eu queria inicialmente explicar um pouco esse nome. São as duas coisas que eu mais gosto, Paris e café. São duas coisas que estão interligadas, inclusive. O primeiro café do Ocidente foi em Paris, o Café Procopio, onde ali os debates revolucionários aconteceram. Era o café que foi frequentado por Voltaire e mais tarde por Robespierre, Marat. Enfim, eu adoro Paris e adoro café. Meu blog se chama Cafezinho porque eu gosto de café. Eu trabalhei com café. Eu tive um jornal especializado em café durante muito tempo. É um assunto que o Fausto conhece, a gente já conversou sobre isso. Durante 15 anos eu trabalhei sobre café, com uma revista especializada em café, onde eu aprendi um pouco de economia, não muito, mas aprendi um pouco, e continuo sempre estudando, tentando aprender. E nesse primeira edição do programa, eu trouxe aqui alguns amigos do campo da economia, do jornalismo econômico, e trouxe a Tabata Ganga também, que já tive a oportunidade de entrevistar em outra ocasião. Na realidade, foi o primeiro que entrevistou ela. Minha primeira live. Depois ela ficou famosa, deu live para todo mundo, esqueceu de mim. Mas lembro que foi a primeira live que foi comigo. E a Tabata, enfim, ela é especializada em biologia e vai falar um pouco também, eu queria que ela falasse um pouco sobre o tema da live hoje, que são as perspectivas econômicas que se apresentam para o Brasil. Eu vou apresentar aqui rapidamente os convidados. Eu fiz aqui uma nota aqui para cada um. O Paulo Gala, a gente também vai ter a presença do Paulo Gala, que vai chegar a qualquer momento. O Paulo Gala é graduado em Economia pela USP, autor de vários livros, doutor em Economia pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tem aqui também o André Roncaglia, economista, graduado pela PUC de São Paulo, mestrado em Economia e outras graduações, autor de livros também. Temos a Marta Skinner, graduada em Economia também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciência Política pelo UPERJ. Temos o Fausto Oliveira, meu camarada, jornalista industrial, isso é chique, jornalista industrial, e editor da Revolução Industrial Brasileira, um site muito importante, está fazendo uma contribuição muito, muito boa para o debate econômico. E temos a Tabata Ganga, que é engenheira biomédica, cientista da tecnologia pela Universidade Federal de São Paulo e foi candidata a vereadora pela cidade de São Paulo, pelo PDT. Então, vamos lá. Eu queria começar o nosso debate aqui vou compartilhar uma tela. Deixa eu ver se dá certo aqui. Com um tweet de um camarada, deputado federal pelo PSB, Felipe Rigoni, que, como vocês estão vendo aí na tela, não sei se todo mundo consegue ler, ele diz: precisamos de um resgate moral do liberalismo no Brasil. Essa utopia nacional desenvolvimentista, herança da ditadura, faz acreditar que apenas um Estado intervencionista fortalece a economia. Ser liberal é gerar oportunidades, é ter o direito da escolha. Ele faz um comentário em cima de um artigo do Globo, Liberalismo Vivo Porcina, que basicamente diz que o Brasil nunca foi liberal, que o Bolsonaro não é liberal, é aquela velha história em que o liberalismo não dá certo, a solução é ser mais liberal ainda. E eu queria usar isso como pretexto para a gente começar nosso debate. Deixa eu ver aqui. Eu queria inicialmente chamar a Marta, para ela comentar. O que você acha dessa postagem, Marta? Deixa eu ligar o som. Boa noite a todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês nesse primeiro Café Paris. Foi um maior luxo.
compartilho com você o amor pelo Café Paris, lá para começar. Bom, o pobre do rapaz que escreveu isso, quer dizer, tem um uso ideológico das palavras, né? Mas não conhece nada de liberalismo, né? Não conhece nada de liberalismo. Ou seja, pegou esse gancho que o liberalismo é para gerar oportunidade. É bom que quem está nos ouvindo não obrigatoriamente entenda de economia ou entenda das raízes da filosofia que gera a economia, né, do liberalismo. A ideia do liberalismo é exatamente que não existe o conceito de justiça social. No liberalismo, cada um por si, ou seja, cada um buscando o seu próprio interesse. Assim. Então, aí ele usa essa frase: o liberalismo é que gera oportunidade. A gente ouviu até essa frase agora há pouco tempo, não tem uma semana que o Lehmann, né, reapareceu, Jorge Paulo Lehmann, falou-se da desigualdade. O que ele disse? A desigualdade, o que ele disse é literalmente o que o liberal pensa, que a desigualdade, de certa forma, estimula, né, as pessoas a trabalhar. Ou seja, na visão liberal, há oportunidade para todo mundo. Ou seja, todos os cavalos na largada são iguais. Ora, isso foge totalmente da realidade. Outra, eu acho, quer dizer, desconhecimento dele, ele falar que o nacional desenvolvimentismo, até essa expressão é muito discutida, né? Ou seja, que o nacional desenvolvimentismo é herança da ditadura, não conhece nada de economia brasileira, né? O nacional desenvolvimentismo data dos anos 50, certo? A ditadura foi no final metade dos anos 60, né? E, de certa forma, o projeto dos militares naquela época, né, apesar de ser um projeto conservador, um projeto alinhado, né, com a potência regional Estados Unidos, com a questão da Guerra Fria, mas tinha um compromisso desenvolvimentista no sentido de manter o ritmo de desenvolvimento, manter aquele programa que já vinha desde os anos 30, quer dizer, e que se tornou formalmente agenda de governo nos anos 50, certo? Então, aquela turma que estava lá, apesar de todos os defeitos, eles mantiveram um programa de desenvolvimento, claro que nos moldes não democráticos, você não discute a prioridade, eles que escolheram qual era a prioridade. Por acaso, a prioridade foi até favorável ao desenvolvimento, que foi o setor que a gente chama na economia do departamento 1, né? Ou seja, de insumos básicos, a coisa da expansão da Petrobras, Petroquímica, Petrofértil, Petrominas, né? Energia, Itaipu, etc, etc. Então, você me desculpa o termo, mas a idiotice do rapaz aí é dizer que o nacional-desenvolvimentismo é fruto da ditadura, certo? E a ideia, né, de que há que se resgatar moralmente o liberalismo, ou seja, há que se depurar qualquer concebível intervenção na economia, certo? Ou seja, que os empresários, por si só, levarão isso a cabo e que nós estamos esperando isso desde os anos 90. Nós ficamos esperando isso desde os anos 90. Né? Era Collor, depois Fernando I, depois Fernando II em 2 mandatos, né? Aí veio o governo Lula, né? O governo Lula que foi exatamente uma oposição a isso, apesar de com todo cuidado, com toda delicadeza. Né? Não foi um governo de esquerda, o governo Lula foi centro-esquerda, tanto que ele ocupou o centro que ele botou o PSDB para a direita. Né? A turma ficou todo mundo na direita, ele ocupou o centro. Né? Então, é interessante que passa-se a ideia, né, de que a depuração desse liberalismo, ou seja, voltar o que eu quero dizer, o estado das artes, né, a um ambiente, né, imaginar que a gente possa, uma economia com esse grau de desigualdade, com esse grau de pobreza, com essa, como é que se diz, esse ritmo descendente que nós estamos vivendo, agravado pela pandemia, e que a gente pode agora aplicar mais uma dosagem de liberalismo, é não olhar para o mundo inteiro. Né? Até o berço do liberalismo, lá na Inglaterra, os americanos que nos dão essa receita, mas não fazem para dentro, estão fazendo programas governamentais de trilhão de dólares. Né? E a gente parece uma ilha da fantasia. O meu medo é que depois da derrota do Trump, o Bolsonaro passa a ser, né, e o governo dele, a figura único que pode dar esperança do fascismo vencer. Entendeu? Eu acho que todos os olhares estão voltados para aqui. É o único que mantém, quer dizer, esse grau de exposição e essa quantidade de verborragia, né, que
ele fala. Então, a ideia de que o Bolsonaro não é liberal, o Bolsonaro não é nada. O Bolsonaro não sabe nem o que é liberal, não sabe nem o que é keynesiano. O Bolsonaro nunca abriu um livro. Né? O Bolsonaro não junta Lé com crédito, desculpa. Né? E o Paulo Guedes, que é da nossa área, quem conhece sabe, é uma pessoa que não escreveu uma linha sobre economia. Né? Ele sabe, como eu digo, fazer conta e ganhar dinheiro na margem. E assim mesmo perdeu para caramba. Né? Então, o que ele está fazendo são negócios financeiros. Negócio financeiro. Ele não tem o mínimo compromisso. Aliás, saiu um artigo excelente agora, essa semana, mostrando exatamente da importância do papel do investimento público, né, e a manutenção da propriedade pública, da infraestrutura, né, no sentido de que a infraestrutura ela não é só uma questão de prover água, prover estrada, prover transporte para o grande público. Ela, em termos empresariais, ela barateia o custo para as empresas. Né? Ela cria um melhor ambiente de negócio. Né? Então, essa ideia da privatização, então eu estava explicando isso para um aluno do dia, e a privatização, você coloca 2, 3, 4 grupos que vão comprar, grupos ligados ao mercado financeiro. Por exemplo, um fundo de pensão, se ele passa a ser sócio num negócio desse, qual é a obrigação de um gestor de um fundo de pensão? Aplicar o dinheiro daqueles trabalhadores para se multiplicar e prover rendimentos daqui a 30 e tantos anos, quando ele se aposentar. Então, qual é a preocupação dele? A preocupação dele não é com a diversificação da estrutura produtiva, o aprimoramento tecnológico, é tirar rentabilidade, né, sob a forma de papéis financeiros. Então, eu acho que há uma total inversão, né? E eu acho que a gente também está sendo bombardeado, não só esse rapaz, coitado, é um pouco ilustrado, mas a gente tem uma mídia que trabalha fechada com esse argumento, né? Fechada com esse argumento. Hoje, se a gente vê o argumento, por acaso eu dei o azar de ler, porque me irrita, né? Merval dizendo, já está apostando rapidinho nessa confusão toda, que pode sair um candidato do PSDB. Esse, sim, tem um compromisso também com o liberalismo. Né? Então, com esse liberalismo. Então, qual é a receita do liberalismo para a nossa situação? Sabe qual é? Mas aprofundar, aprofundar e aprofundar. Né? Eu quero saber, a gente vai para onde? Né? Eu acho que a gente está se anunciando um caos se isso não for mudado. É isso aí, Marta. Mas, Marta, uma coisa que eu queria comentar, vou passar a palavra aqui para o André, daqui a pouquinho, mas só um comentário sobre o que você falou, que é o seguinte, que esse nacional desenvolvimentismo da ditadura militar, ele também é um debate muito manipulado, porque, apesar do período lá mais autoritário do Getúlio Vargas, foi de 37 a 45, a maior parte do tempo, né, antes dessa data e depois, o nacional desenvolvimentismo foi democrático. E se você pegar o exemplo de outros países que implementaram políticas econômicas nacional desenvolvimentistas, elas foram feitas junto com uma grande expansão do sistema de educação, da melhora da educação do seu povo, como a Coreia do Sul, a China tirou muita gente do analfabetismo, e a ditadura militar ela foi notoriamente um desastre em termos de formação profissional, em termos de educação para o povo, e além disso, claro que isso gera um passivo muito grande que vai provocar a desindustrialização mais tarde. Né? Então, não foi também um nacional desenvolvimentismo, na minha opinião. Miguel, no mundo da economia existe uma discussão muito grande desse conceito, né? Que, ao ouvido de qualquer um, parece que é uma coisa nacionalista e desenvolvimentista, com a preocupação nacionalista. Não é isso. Esse conceito é muito mal empregado. Né? É, na verdade, um modelo de desenvolvimento em que o Estado é grande ator. Não tem essa para quem serve, né? Como se diz, em termos de educação. Eu discuto um pouco essa história da Coreia, quer dizer, o caminho da Coreia foi diferente também do nosso, porque a Coreia é um espaço da geopolítica norte-americana que ali tinha que fazer sucesso e abrir o mercado norte-americano para as manufaturas coreanas. Né? Nós nunca tivemos esse mercado aberto. Né? Sim, sim. Esse conceito é muito mal empregado, muito mal empregado. Muito mal empregado. O debate é muito manipulado, eu acho. Né? Agora, eu queria passar a palavra para o André. André, você acompanhou essa postagem do Felipe Rigoni, que fala sobre o nacional desenvolvimentismo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Boa noite a todo mundo. Né? Então, um prazer estar aqui nessa inauguração
tão luxuosa, né? Café Paris. Eu fico muito feliz de estar batendo esse papo e diria, indo direto para a tua pergunta, Miguel, que não apenas eu vi, como eu respondi ao Felipe Rigoni, né, e coloquei lá, e durante muito tempo o meu comentário teve mais curtidas do que o post original. E aí o pessoal ficava na correria, não, vai lá, instiga o pessoal para responder. Normalmente eu interajo com o Felipe Rigoni, porque eu acho que ele, apesar das nossas diferenças de visão de mundo, de entendimento, muito embora ele esteja do Partido Socialista Brasileiro, né, ele é uma pessoa com quem dá para dialogar. Então, eu sempre tento levar um pouco para ele o meu entendimento sobre o que eu acho que é uma certa dependência que ele tem em slogans muito pobres do neoliberalismo, né, e ele confunde isso com o que ele gostaria de ser, que é um liberal raiz, né, um liberal que volta lá no século XIX, que tem um entendimento muito mais sofisticado da economia, que entende que o Estado tem uma função, que entende que o mercado não garante tudo, né? Isso eu estou falando liberal, né? Não estou falando que necessariamente as pessoas têm que ser liberais. Então, essa foi uma coisa que eu coloquei para ele, que utopia, na verdade, é o liberalismo como ele imagina que seja. Esse nunca foi aplicado do jeito que ele imagina. Na verdade, o que a gente teve ao longo de toda a história, e se você pegar os países que, em geral, o pessoal acha que foram liberais, né, eles não foram liberais. E esse livro aqui, ele retrata, ó, gente, dá para equilibrar a cama, tá, com esse livro. Então, tem muito aqui dado, né, como os países ricos ficaram ricos e porque os pobres continuam pobres, e adivinha o que é? Os ricos não praticaram, né, o liberalismo como hoje os pobres pregam que a gente deveria, né, fazer. Os pobres, desculpa, a elite econômica nos países pobres que comprou essa história. Então, eu acho que esse é eu chamo essa uma epidemia que é típica da América Latina, uma epidemia que já dura certamente mais de 200 anos, que o Celso Furtado coloca isso no Formação Econômica do Brasil, né? Ele diz assim, olha, tudo que vem de fora a gente diz que é melhor, inclusive a ortodoxia econômica, que vem de o quê? Olha, basta você perseguir ali com a tua vontade, né, a meritocracia típica, que você vai conseguir. O Estado, quanto menor ele for e menos ele participar na economia, melhor. E, na verdade, as trajetórias de sucesso, como vocês já citaram aqui, elas vão exatamente no caminho oposto, né? O Estado ele é importante para formar, dar legitimidade, dar, vamos dizer, fluidez aos mercados. Não existe um mercado sem um sistema jurídico por trás, não existe um mercado sem um Estado que dá para ele, né, lucratividade, que dá demanda, que oferece estabilidade para a economia, que oferece, inclusive, proteção, né, que os capitalistas adoram contra a concorrência. Né? Então, eu gosto de brincar, capitalista bom mesmo não gosta de concorrência. Quem gosta é economista. Economista adora vender concorrência. Falar assim, vamos lá, concorrência perfeita, porque isso é fantástico, isso garante, né, distribuição de renda para quem se esforça. Mas você vai falar com um capitalista, ele vai falar, meu amigo, eu quero proteção do Estado. Tem alguma patente? Tem algum mercadinho aí protegido? Eu sempre brinco com o Paulo, vai assistir o Shark Tank, né? Quem tiver aí em estômago, eu adoro assistir, porque tudo que eles falam é o seguinte, tem patente? Tem como eu me proteger dessa concorrência fantástica aí, que esse mercado é ruim porque tem muita concorrência. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma atualização, né? Então, a minha resposta para o Felipe Rigoni, né, o deputado, foi dizer assim, olha, não tem problema você pregar o liberalismo. Eu até falei, a gente concorda em uma coisa, o liberalismo precisa ser resgatado, porque vocês estão perdidos, vocês estão no meio do mar tentando sobreviver e nada está ajudando vocês, porque a realidade está se impondo e a realidade não é liberal, infelizmente, para eles. Muito obrigado, André. Vou passar a palavra aqui para o Paulo, que chegou, né? Chegou há pouco tempo, queria dar as boas-vindas. Obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E esse tema vou pegar um pouco pela coisa do nacional desenvolvimentismo. Às vezes eu acho engraçado falar de nacional desenvolvimentismo, porque, assim, para mim não existe outro caminho para o desenvolvimento econômico que não seja o nacional desenvolvimentismo, né? Todos os países do mundo foram nacionais desenvolvimentistas, né? Se você pega a história da Inglaterra, os reis ingleses mercantilistas eram absurdamente nacionais desenvolvimentistas. Na verdade, o nacional desenvolvimentismo é só um termo mais moderno para o que antes se chamava de mercantilismo, né? Que era o objetivo muito claro de promover o desenvolvimento doméstico, né, de uma estrutura produtiva local, né, e
também, naquela época, o objetivo era industrialização. Hoje em dia a gente chama de mudança da estrutura produtiva, que são nomes um pouco mais sofisticados, mas todos os países que se desenvolveram, isso vale para a Alemanha, isso vale para os Estados Unidos do Hamilton, do século XIX, do Lincoln, isso vale para a Revolução Meiji no Japão, Bismarck, assim, isso vale para Taiwan, vale para a Coreia, vale para o Vietnã hoje, vale para a China, para o próprio Brasil, no período que ele se desenvolveu. Então, para mim, o nacional-desenvolvimentismo ele tem dois elementos que são chave para o desenvolvimento. O primeiro é a ideia de nação como espaço, território, é aquele território que se desenvolve, né? Então, essa ideia de que que o país vai enriquecer com cadeias globais de valor, que as multinacionais vão desenvolver um país, é uma coisa que não para de pé numa mínima análise histórica empírica, né? Então, o nacional diz respeito ao espaço, né, um espaço localizado nacional, e a ideia do desenvolvimento e do desenvolvimentismo está, obviamente, associada ao Estado liderando esse processo, e a ideia de que o mercado não produz isso, o mercado não produz essa transformação de maneira natural. É evidente que o Estado não substitui o mercado. O Estado se articula ao mercado para ajudar a produzir essa transformação estrutural, especialmente em países pobres, né? Isso, se você lê o Tratado das Manufaturas do Alexander Hamilton, de 1790, já está muito claro lá. Fala, olha, aqui a gente, o governo americano, vai colocar todas as condições para que os empresários americanos possam suplantar os empresários ingleses. Então, a gente vai fazer infraestrutura, vai construir estrada, vai tarifar, vai falar o Buy American, né? O Hamilton, não à toa, a Janet Yellen assumiu agora citando o Hamilton, né? Não à toa o Biden pendurou o quadro do Roosevelt. Foi a primeira coisa que ele fez quando ele entrou no Salão Oval, foi pendurar o quadro do Roosevelt e da mulher do Roosevelt, né? Então, e quando você pega toda a história americana do século XX, do Eisenhower, então tem alguns desvios de percurso que a gente chama de neoliberalismo, que foi os 80 e 90 do Reagan, da Thatcher, que deu um fiasco desgraçado. Tanto é que esses países estão correndo atrás do prejuízo em relação à Ásia até hoje, né? Eles finalmente colocaram a mão na cabeça e viram o tapa na cara que eles tomaram da Ásia, estão desesperados, né? E agora eles mesmos voltam a se tornar nacionais desenvolvimentistas. Agora, para concluir, é claro que não basta adotar o nacional desenvolvimentismo que estará tudo resolvido. Aliás, longe disso. A gente tem vários estados nacionais desenvolvimentistas que também sucumbiram, né? Então, eu acho que a questão muito mais é um pouco o que o Danny Roderick diz sobre política industrial, né? Don't ask why, ask how. Então, é muito mais uma questão do se aquele nacional desenvolvimentismo foi bem conduzido, promoveu sofisticação tecnológica, ganhos de produtividade, ganhos de educação, enfim, se ele deu certo ou se ele deu errado, né? Se você pegar, sei lá, África do Sul, Indonésia, o próprio Brasil, se quiserem, no final dos 70, início dos 80. Então, a gente pode ficar discutindo onde o nacional desenvolvimentismo erra, e ele erra em muitos lugares. Agora, caso de país que se desenvolveu sem nacional desenvolvimentismo, eu estou esperando ainda alguém me trazer esse exemplo, né? Que nem a Holanda, que é tido como um país mais liberal na origem, se não fosse a marinha de guerra holandesa, lembrando que as companhias das Índias faziam guerra e comércio, né? Não fosse o poderio bélico do governo, o Estado holandês levando isso a cabo, nem a Holanda, né, você poderia caracterizar como um desenvolvimento liberal, né? Então, essa discussão, às vezes, no Brasil fica meio limitada, né? O Brasil desenvolvimentista, aquela linha do Gustavo Franco, né? Temos que destruir 50 anos de estupidez no Brasil, que foi o que se fez de 1930 a 1980. Então ele vai ter que destruir a estupidez do mundo inteiro, porque o planeta Terra está fazendo isso há 500 anos, né? Mas, enfim, só para dar um pontapé inicial aqui na conversa. Você ia falar alguma coisa, Fausto? Eu ia, porque você falou da Holanda. E, porra, cara, esse negócio da Holanda é uma mentira desgraçada, porque os caras controlavam o comércio de açúcar que Portugal produzia na América do Sul para dentro da Europa inteira. E aí agora, então, é o quê? Isso não é controle dos processos econômicos? Enfim, desculpa, me atropelei, foi mal. Desculpa, fiquei indignado mais uma vez. Obrigado pela participação, Fausto. Importante. Eu queria colocar aqui a Tabata na conversa. Eu queria falar de um assunto relacionado aí ao trabalho dela, né? Relacionado às ciências, né? Essa parte toda de pesquisa. Ela é engenheira biomédica, tem essa formação, e hoje em dia a gente, com a pandemia do coronavírus, a gente viu a importância de ter um desenvolvimento forte nessa área, na área de pesquisa, em ciências, né?
E eu acho que o Brasil ficou a desejar. O Brasil teve o trabalho heróico aí de muitos cientistas, de muitos pesquisadores, mas a gente viu que ficou a desejar, faltaram respiradores, a gente enfrentou dramas recentemente, até em Manaus, faltou lá oxigênio. Né? No campo da pesquisa também, a gente podia ter feito mais. Eu sei que você participou aí, pelo menos muito no início, depois se envolveu também com a campanha política, mas muito no início se envolveu bastante com a questão da luta aí por equipamentos. Né? Qual a avaliação que você faz do papel do Brasil, do papel do governo brasileiro na luta contra a pandemia, sobretudo na sua área, na área de pesquisa, na área das ciências? Boa noite, Miguel. Boa noite a todos que estão aqui. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, com relação a essa questão tanto da pesquisa científica quanto da indústria farmacêutica, né, que foram duas coisas que ficaram bem evidentes agora com a pandemia. E não é uma novidade, não é um processo que acontece de um dia para o outro, uma nação virar uma potência tecnológica e virar uma potência industrial, ao mesmo tempo que não é uma coisa que acontece do dia para o outro ela perder todo esse complexo, né, e perder toda essa potência. Então, isso é uma das falácias também que a gente acaba pegando o tweet anterior do deputado Rigoni, né, que é uma falácia você falar que o Brasil precisa dar uma chance para o liberalismo, até porque quando a gente pega principalmente essa questão da ciência, tecnologia e da indústria, que o Estado deu toda a chance para o liberalismo, né? Não teve regulamentação, a pesquisa científica e a educação foi praticamente privatizada nos últimos anos, principalmente a área científica, né? Digo privatizada porque deixou-se de investir. Foi cada ano que foi passando, foi se investindo menos dinheiro estatal no desenvolvimento de ciência e tecnologia, e aí a gente chegou num ponto que o que nós temos, né? Nós temos ali as universidades privadas que acabaram meio que se tornando tem só o papel de formação, né, acaba não trazendo esse papel de inovação, de desenvolvimento científico. Então, a gente já vê aí uma das primeiras falácias do neoliberalismo. É só você ver agora, a gente pegar quantas universidades particulares aqui no Brasil estão liderando pesquisas de vacina, pesquisa de desenvolvimento de respirador, a gente vai contar ali nos dedos de uma mão. E o segundo ponto é a questão da indústria, né? Como a gente não teve aqui um projeto nacional, um projeto desenvolvimentista de ter uma independência tanto energética, porque quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em desenvolvimento econômico, a base de tudo é energia, né? Se a gente não tiver uma fonte de energia barata, a gente não tiver uma autossuficiência em energia, já acabou. A gente já tem um problema grave com toda a cadeia ali de desenvolvimento e de produção. E aí a gente pega ali a questão da indústria farmacêutica, né? Que aí a gente vê a gente viu com a pandemia que se intensificou, que é um bem essencial. A gente viu ali logo nos primeiros meses a gente ficar numa posição que estava todo mundo desesperado, ainda está, né? Porque não conseguia importar o material para poder fabricar máscara, que é para poder fabricar máscara aqui, que é uma tecnologia baixíssima e besteira industrial quando se pensa quando a gente vê o mundo inteiro falando em indústria 4.0, é um absurdo você pensar que aqui no Brasil a gente não tem capacidade de produzir o bem mais básico e essencial ali para uma pandemia, que é uma máscara. E agora a gente está vendo a questão das vacinas, né? A gente aqui viu recentemente que apesar de poder desenvolver, poder fabricar a vacina aqui, ainda tem a dependência dos insumos que vêm lá de fora, né? E isso não é uma coisa exclusiva, não é uma coisa exclusiva da indústria farmacêutica. Quando a gente pega, por exemplo, foi o que aconteceu com os cilindros de oxigênio agora lá em Manaus, né? Não é que a gente não tem uma capacidade, que a gente não tem uma indústria que tenha a capacidade de produzir cilindros de oxigênio, a gente acaba tendo essa dependência do mercado externo de ter que comprar o insumo de lá e ele acaba não chegando aqui no momento de pandemia. E a partir do momento que a gente tem uma economia que é extremamente sensível ao dólar, isso acaba trazendo mais prejuízo ainda quando se diz respeito à inovação, né, à ciência e tecnologia, que é experimental, é investimento ali, é um investimento que muitas vezes a gente acaba não sabendo se vai ter um retorno. Então, esse é um dos motivos que a ciência e tecnologia não pode ficar na mão das instituições privadas, né? Porque você pensa que nem agora a vacina, quanto tempo vai demorar para essa vacina retornar
retornar o lucro, né? Retornar o lucro de tudo que foi investido. E aí a gente tem um outro absurdo da galera que está querendo passar por cima do SUS aqui e vender vacina na iniciativa privada. Aí é mais um exemplo de que aqui no Brasil o liberalismo já praticamente existe, né? Isso é uma das coisas que eu fico bem surpresa, assim, de quando esse pessoal vem falar que o Brasil não é liberal o suficiente, porque o que eu vejo é extremamente o oposto. Eu vejo uma nação que a indústria foi destruída, a ciência e tecnologia foi destruída, o desemprego, né, tá tomando conta, justamente porque a gente não tem um Estado forte, um Estado que regulamenta e que toma conta ali, né, que investe para que a gente possa ter um desenvolvimento aqui sem depender do capital externo. Então, é mais ou menos isso que o que eu penso a respeito do que você falou agora, Miguel. Muito obrigado, Tabata. Eu vou passar a palavra agora para o Fausto, né? Só queria fazer um comentário para... Fausto, a gente vê que tudo meio que converge também para um problema da comunicação, né? E a comunicação entendida como política, né? Como um espaço onde as ideias elas se materializam, né? E que onde as pessoas elas podem vir a ser convencidas por essas ideias, né? E convencidas podem pressionar a classe política a colocar em prática essas ideias, né? E eu acho que no campo da economia é o campo onde a gente vê isso de forma mais clara, porque é um campo onde a manipulação jornalística, midiática, me parece mais acentuada e com consequências mais dramáticas, né? Porque você vê, mesmo agora com o Bolsonaro, você vê parte da grande imprensa, a maioria da grande imprensa, fazendo oposição jornalística, né? E a oposição jornalística faz parte do próprio jornalismo, faz parte, desde que existe jornalismo. É importante haver esse debate, só que quando a gente chega no campo da economia, né, o debate é muito pobre, né? Essa matéria, por exemplo, o Felipe Rigoni, ele comenta uma matéria de uma jornalista, né, que é uma matéria, cara, é muito mal escrita, é matéria da Zeina Latifi, O Liberalismo Vivo Porcina, e ela fala aqui no meio da matéria, a ação, aqui, ó, a ação estatal falhou, entendeu? O que me parece... o fato é que a ação estatal fracassou. Sabe, o que me parece assim, tão vulgar, né? Que você pode dizer que eventual ação, alguma ou outra ação falhou, mas a ação estatal colocada como uma entidade metafísica que falhou, né? Aí eu queria saber, você já está no jornalismo econômico, já tem alguns anos, você acha que a gente vai conseguir ganhar pontos nessa guerra, a ponto da gente, em 2022, quando a gente tiver um processo eleitoral, da gente conseguir mobilizar a opinião pública? Boa pergunta. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Agora sim, então, com mais educação do que a intromissão que eu fiz na fala do Paulo anteriormente, eu me introduzo aqui para vocês. E, bom, olha, Miguel, assim, para responder objetivamente a sua indagação, a verdade é que eu não sei, mas eu, né, estou nessa briga. Então, você conhece o meu trabalho, acho que, enfim, eu sou editor de um projeto de mídia econômica assumidamente desenvolvimentista, que se chama Revolução Industrial Brasileira, que apanha do lado do pensamento liberal e apanha também de uma certa parte da esquerda que acha que o desenvolvimentismo é apoiar empresário para explorar trabalhador, etc. Mas, veja, eu acredito que a disputa pela opinião pública é a principal disputa que nós temos para fazer agora. Porque, veja bem, as argumentações elas estão praticamente cristalizadas, entende? A gente conhece o discurso neoliberal, a gente conhece o discurso desenvolvimentista, o que tem que fazer agora é um trabalho de ganhar terreno, né? E é isso que eu tenho me dedicado. Esse caso aí do Felipe Rigoni, que você usou para levantar o debate agora hoje à noite, ele me preocupou muito, mas não pelo Felipe Rigoni em si, porque, sinceramente, eu não dou muita importância. Ele é só mais um deputado, ele é um camarada que
talvez daqui a alguns anos não esteja mais dentro da política, ele surge a partir de uma expressão política menor, né, que são esses movimentos meio apartidários, suprapartidários, antipartidários, não se sabe direito. Talvez essa pessoa suma. O que me preocupou mais, e por isso eu até gravei hoje, eu tenho feito lá no canal de YouTube da Revolução Industrial Brasileira, vou pedir para as pessoas até depois irem lá se inscreverem para conhecerem, eu tenho feito diariamente um vídeo que eu chamo de desenho de notícias, né? Notícias, comentários de notícias com um viés oposto ao viés que flagrantemente se pratica na imprensa de economia, que é o viés neoliberal. Então eu faço direto, assumidamente, um viés desenvolvimentista, um viés de pensamento heterodoxo, com a crítica que eu, né, me dei ao trabalho de ir conhecer, né, ao longo da minha vida profissional, e faço contrapontos, e gravo vídeos, que muito poucas pessoas veem, mas eu gravo e deixo lá, e vou divulgando. E o de hoje foi exatamente sobre isso. Não para atacar o Rigoni, porque eu acho o Rigoni menos significante, mas sim a Zeina Latif, porque essa sim tem poder, essa sim tem inserção. Ela não quero, né, personalizar nada, mas ela é esposa do Marcos Lisboa, que eu acho que todos deverão conhecer. Ela não sei se ex-economista-chefe ou ainda é economista-chefe da XP Investimentos. Saiu. Então é ex-economista-chefe da XP Investimentos. É uma pessoa cuja inserção, e aí o Paulo por favor, não vá me entender mal, é uma pessoa cuja inserção no debate econômico reflete a sua inserção dentro do panorama da economia. Ela é uma agente das finanças brasileiras, desse bloco hegemônico, né, que controla a economia brasileira e que vem dando as cartas há muitos anos. E aí eu faço um comentário até irônico no meu vídeo, que eu quero resumir aqui, que é o seguinte: por que viúva porcina? Acho que o Miguel certamente lembrará, lá dos idos de 1985, né? Teve a novela Roque Santeiro. Senhorzinho Malta e Viúva Porcina. Era um casal do Lima Duarte e Regina Duarte, na novela Roque Santeiro. Eu era uma criança, mas eu lembro muito bem disso, né? A Regina Duarte fazia essa viúva porcina, que não era viúva de ninguém. Ela tinha ficado famosa na cidade por dizer que era viúva do Roque Santeiro. E aí só que o Roque Santeiro aparece no meio da novela e descobre-se que então ela não era viúva de ninguém, era uma mentira. Então ela passa para a história como aquela que foi sem nunca ter sido. E aí, dias atrás, a Miriam Leitão coloca um artigo dizendo: o liberalismo de Bolsonaro é o liberalismo viúva porcina, foi sem nunca ter sido. E hoje ou ontem, não sei exatamente, a Zeina Latif, que, claro, está assim com a Miriam Leitão, devem se falar ali bonitinho, ela repete. Ou seja, está havendo uma ação coordenada de mídia, percebem? Entre esses atores, né, grandes jornalistas econômicos de grandes grupos econômicos comprometidos com o neoliberalismo brasileiro, agentes do mundo das finanças, entendeu? De tentar já, de agora, emplacar o argumento do não houve liberalismo suficiente. Já estão pedindo desculpa preventiva, né? Já estão pedindo uma desculpa preventiva. E aí, quer dizer, o uso repetido da imagem da viúva porcina, gente, isso é de 1985. Nenhum jovem sabe disso hoje em dia no Brasil. Como eu falei, Falso, tem que ser resgatados, eles estão perdidos. Exato. Ou seja, isso além de ser um sinal claro de que o argumento deles acabou, porque né, de certa maneira também mostra como eles estão operando para salvar a reputação do argumento falido deles, porque, vejam, tem uma diferença histórica nesse momento, acontecendo agora. O neoliberalismo está pela hora da morte no resto do mundo. Como a professora Marta acabou de dizer, a administração Biden continua algo que a administração Trump já estava fazendo, e que é o encerramento das práticas neoliberais dentro dos Estados Unidos, que já não eram muito espalhadas. Só que agora fica difícil para eles até advogarem isso para o resto do mundo. Né? Pô, meu amigo, por que você pode despejar trilhões dentro da sua economia e salvar a porra toda e eu não posso? Né? E essa é a pergunta. E aí você tem a China provocando esse mesmo movimento no resto do mundo, o FMI assumindo que já deu M
e não dá mais para advogar políticas de austeridade só para quem já está sufocado de austeridade até aqui, e aí eles vêm com esse papo de viúva porcina, que foi sem nunca ter sido, querendo reeditar, querendo colocar mais um ciclo. E aí, quer dizer, é o que eu falo no meu vídeo, eu digo, olha só, Zeina, assim, talvez você esteja enganando os jovens, mas vamos lá. Aí eu pego e digo o seguinte, olha, em 1994, na data que por uma malfadada coincidência foi o meu aniversário, 1º de julho, inaugurou-se nesse país o real. Ó, o Paulo rindo. Inaugurou-se o real. Eu já né? vou anotar aqui, peraí. Anota. Peraí, com quantos anos você tá, Fausto? Quantos anos você Não, tá? 43. 43 anos de real. Essa Aí, ó, tática aí 43 anos de real. Não, 43 anos é a minha vida, porra. Então é o seguinte, de 1994 para cá, aí eu falo isso. Olha só, o Banco Central teve a autonomia que precisou para colocar o juro onde quis. O sistema elétrico brasileiro, a Tabata falou aí de energia, o sistema elétrico brasileiro está praticamente privatizado. Isso que eles querem agora de privatizar a Eletrobras é um tiro no morto, entendeu? Para sacar o botim do lucro recorrente da Eletrobras. Porque, desculpa, é um mercado livre de energia que vende energia atacadista na base do leilão para distribuidoras estaduais, que são todas elas empresas internacionais, Enel, né, da Itália, em primeiro lugar, e algumas outras, que não investem o suficiente sequer para evitar o que aconteceu no Amapá, quando cidadãos brasileiros ficaram em estado de selva por causa de um apagão, né? Sequer tinham um transformador de reserva, etc. Vamos lá, a Petrobras se desfaz do transporte de gás, se desfaz do refino, vira uma furadora de poços para ir refinar fora do Brasil. Não sei se vocês viram, ontem saiu uma notícia de que já teve recall de combustível de aviação para aviões executivos que vieram do exterior, esses combustíveis, esses lotes de combustível importado, porque a Petrobras não está mais fornecendo, adulterados. Então é nessa que a gente se encontra. Aí esse pessoal quer o quê? Aliás, vamos continuar, né? Porque flexibilização de leis do trabalho, né? Hoje em dia contrata-se qualquer pessoa de qualquer jeito, virou uma bagunça, está tudo desregulado. Eu que tenho interlocução com o empresário por causa do meu trabalho, eu sei, eles me dizem, eles falam, olha, hoje em dia baixou muito aquele problema dos processos trabalhistas que nós tomávamos, tinha que ir lá nas audiências e tudo, mas claro, acabou a lei. Então vamos lá, cadê Zeina? Foi sem nunca ter sido? E aí, Miriam, é viúva porcina? Entende? Então, sabe, a coisa está muito flagrante. E aí, para concluir, quero só dizer o seguinte, existe uma oportunidade, entendeu? Que eu acho que é uma oportunidade a ser aproveitada pela via da comunicação, né? Miguel sabe disso muito bem, porque o mundo mudou, o Brasil está dentro de uma caixa, né, isolado, e a gente está fazendo um trabalho de abrir a janela, quebrar essa caixa e mostrar, né? E eu acho que a grande disputa a partir de agora, se é 2022, se é 2022, eu não sei, mas assim, ou se é o horizonte de também convencer esse governo a deixar de ser, a expulsar o Paulo Guedes, expulsar o Saxida, essas coisas eu não sei dizer, estão fora do controle, mas que o debate precisa ser intensificado e é através de uma disputa da opinião pública que poderá haver alguma mudança, para mim, essa é a conclusão que eu tenho. É onde eu vou brigar, né? Através do meu projeto, você com o seu, e eu, enfim, a Tabata, o Paulo, o André já escrevem lá para o meu site, e eu fico publicando as coisas, e a gente vai jogando. E acho que tem que crescer esse bolo, né? Então é um pouco como eu vejo, sabe, Miguel? Muito bom, Fausto. Eu queria passar aqui para a segunda parte da nossa conversa, que é falar um pouco de futuro, de perspectiva, né? Porque a gente está num debate aqui abstrato, um debate super importante, um debate sobre os problemas e a falsidade do liberalismo, né? Agora, a gente também tem que falar um pouco para a população sobre projetos concretos que podem vir a ser implementados, né, eventualmente, num governo comprometido com um projeto nacional desenvolvimentista. E até numa conversa que eu tive aí com o Paulo e com o Fausto, e outras conversas, eu sempre procuro fazer esse exercício de imaginação, né? Se a gente vier a ter a sorte do campo
o campo mais progressista, de ter mais uma oportunidade aí de governar o Brasil. E quais são os pontos, na opinião de vocês, né, que seriam cruciais, os pontos do ponto de vista de ações econômicas, ações concretas? Eu sei que é uma coisa difícil, mas eu acho que a gente tem que fazer esse exercício de imaginação, né, porque para as pessoas entenderem, para o próprio debate, entenderem o que significa isso, né? Então, eu vou passar a palavra primeiro para Marta. Marta, se você, num governo, fosse nomeada aí ministra da Economia, né? Quais seriam aí os seus primeiros feitos, quais são as suas primeiras decisões? Vamos só imaginar que num governo que a Marta participe, a gente volte a ter Ministério do Trabalho, Ministério da Indústria e do Comércio, né, das relações, e que não tenha o Ministério das Alucinações Exteriores, né, mas Ministério das Relações Exteriores. Desculpa, Marta. Não, foi ótimo. Você falou uma coisa. Eu trabalho, depois que eu aposentei da UERJ, eu já trabalhava com isso há muito tempo. Eu preparo alunos, eu tenho um grupo de alunos sempre, todo ano, que eu preparo para a carreira diplomática, para essa garotada. Eu tenho mais de 100 alunos que estão na carreira já. Você não pode imaginar o que está significando, estou fazendo um adendozinho, a esse desastre, né, diplomático que a gente tem lá. Né? O pessoal chama Ernesto Idiota. Né? Uma coisa horrorosa. Bom, voltando. Mas, claro, a primeira coisa que o próprio André já colocou, a necessidade de uma política industrial, né? A necessidade de reconstituir, quer dizer, a estrutura do BN10, né? Quer dizer, o papel do Banco de Desenvolvimento, Banco de Fomento, né? A questão, quer dizer, não só da política industrial, como da política de pesquisa, ciência e tecnologia, de educação, né? Que é uma coisa importantíssima. O pessoal parece que apagou da cabeça. Lembro, né? Quer dizer, quando foi criada essa empresa para administrar o pré-sal, né? Quer dizer, a ideia era exatamente que, dado que a maior parte dos acionistas da Petrobras são acionistas preferenciais, e a maior parte desses acionistas preferenciais que detêm uma parte do lucro, né? Quer dizer, quando você pega assim, uma pizza, o que é efetivamente do governo é 51% das ordinárias, não das preferenciais. Né? Essa empresa foi criada para administrar, já estão pensando em privatizar essa empresa. Né? Quer dizer, eles destruíram, não é só a Petrobras, toda a cadeia produtiva. Então, acho que isso é uma coisa que tem que se fazer. Eu achei interessante que eu não vi o Biden falar em conteúdo nacional. Né? Quer dizer, a importância do conteúdo nacional. E aí, esses liberais de meia pataca, como eu digo, acham que é o fato de você priorizar só o que é produto nacional, que às vezes é pior do que o produto estrangeiro. Tem aquela lógica que o Furtado chamava atenção, né? Quer dizer, o que vem de fora é sempre melhor. Isso já é uma discussão desde a criação da Eletrobras. Quando você pega o projeto da Eletrobras, né, do Vargas, a preocupação é que se fabrique dentro do território nacional. Pode ser um estrangeiro fabricando aqui dentro, certo? Fabricando aqui dentro, por quê? Porque você gera emprego, você gera massa de renda, você gera tributos, né? Quer dizer, é uma outra visão. Essas pessoas falam, sim, na superfície, né? Quer dizer, a ideia liberal é de que o mercado sozinho, que é, na verdade, a tese do professor Cardoso. O professor Cardoso vai ter a teoria da dependência dele, o que é? Né? Que essa classe empresarial brasileira só anda associada, né, ao capital internacional ou dependente do Estado. Né? E ele, na verdade, ele enxergou isso e disse, bom, agora vamos tirar o Estado, né? Tanto que ele toma posse e diz, vou acabar com a era Vargas, vamos tirar o Estado do pedaço e vamos esperar. A gente viveu os 2 períodos do Fernando Henrique, eu era professora de economia, e era esse debate, a produtividade vai aumentar, se diminuir o número de empregados, óbvio, a produtividade aumentava. Né? Você ficamos esperando Godot, esperando que a iniciativa privada efetivamente... A gente nem fala disso, nem no nível de economia. Foi a segunda década perdida, né? A década de 80, né? Se você pensar, foi a década de 80 e a década de 90. Então, eu acho que o projeto é de reestruturar, né? Quer dizer, reestruturar a estrutura produtiva, né? A estrutura produtiva industrial, né? Com ênfase com política industrial, com BNDES, com uma política de regulamentação, sim, né? Em todas as áreas. Eu acho que tem que ter regulamentação, sim. Não acho que o mercado seja competente, como dizia... Não sei bem quem fala dessa mão invisível, né? Ela estava cometida de artrose, ou então nunca existiu, né? Então tem que dar uma engessadinha nela. Então, esse sonho de Miriam, chamo de Miriam Porcão, né? E essa turma,
Meus alunos, quando ela abre a boca de besteira, eles mandam sempre o WhatsApp. Ah, você leu o que ela viu? Eu estou olhando o que ela falou. Exatamente. É uma coisa de falsidade até, de falta de honestidade intelectual, entendeu? Você usar esse recurso, né, da viúva porcina, essa coisa que nós nunca fomos liberais. Ou seja, nós nunca... Ela pode dizer assim, nós, enquanto liberais, nunca tivemos paz, né? Porque fica todo mundo atacando a gente, essas pessoas inteligentes, as pessoas com doutorado, fica todo mundo nos atacando, né? Podiam deixar a gente fazer, que a gente vai mostrar, como o Paulo colocou, em que país do mundo, né? Porque quando você estava falando isso, eu peguei aqui o livrinho que eu tinha arrumado a estante hoje, o Chutando a Escada, né? Do coreano. Aí eu estava vendo outro dia, o livro do Ricardo, A Teoria das Vantagens Comparativas, né? Só foi publicado na segunda metade do século XIX. Foi publicado no começo do século XIX nos Estados Unidos, para você deixar eu publicar. Então, isso que o Fausto colocou, eu acho que é muito importante. Quer dizer, é o trabalho da comunicação e de difusão dessa forma de pensar. Porque é isso que os americanos fazem. Todas as universidades norte-americanas estão aqui dando curso de cooperação, né? Cooperação no sentido de mostrar um modelo, né, que interessa aos interesses deles, não aos interesses nossos, né? Eu acho que a gente tem que priorizar o que não é que é nacional, um projeto de nação, um projeto de nação. É isso. Maravilha, Marta. Passar a palavra aqui para o André. André, para você, quais seriam as ações concretas que um ministro da Economia, né, deveria tomar no primeiro ano de governo? Vou começar com uma metáfora. O Paulo adora minhas metáforas, porque eu vou lá no mundo pop. E eu recentemente assisti o filme Mad Max, né? Danos colaterais do doutorado. Eu sei que o filme é antigo, mas eu estava terminando a tese e eu só recentemente fui ver. E para mim aquela, assim, é a ilustração perfeita do que é o Brasil hoje. Você tem uma mini elite que fica encastelada, que tem acesso à água, vegetação, comida. Elas estão inacessíveis por uma plataforma que sobe e desce quando elas querem, e o povo lá vivendo no deserto. E aí, de vez em quando, a política monetária fiscal abre, sai um montão de água lá, e o povo tem que aproveitar e pegar toda a água que eles podem rapidamente para sobreviver, e como auxílio emergencial, já fechar as comportas de água novamente. Então, o que você tem é uma dificuldade de esparramar prosperidade para o país inteiro, e ele fica sempre ali protegido com aquela elite que não está ali por mérito. Inclusive, você vê as figuras, né, do filme, elas certamente não estão ali por mérito, mas por força, né, por poder e violência. Então, a partir dessa ilustração, desculpa se alguém ficou depressivo com essa ilustração, mas eu acho que ela retrata bem, eu diria que a gente tem que socializar o investimento, vou voltar aqui a John Maynard Keynes, lá na teoria geral, e para mim, de maneira muito prática, eu colocaria, isso é algo que é um alinhamento que eu tenho com a proposta, o Projeto Nacional do Ciro Gomes, que eu acho que a gente tem 4 grandes complexos industriais, e eles devem servir de base para você poder avançar, pelo menos, né, pegar o que a gente já tem instalado e poder avançar, que é, primeiro, o setor da agroindústria, que a gente já tem vantagem comparativa dinâmica, estática, mas emprega pouco, mas dá para desenvolver e avançar muito. Depois, o complexo industrial da defesa, que envolve Embraer e uma série de outras estatais que têm poder de criar tecnologia de ponta, mas voltada para o país, né, e usar tudo que a defesa, a área geralmente oferece. O que eu chamo de o segundo complexo industrial da defesa nacional, que é o setor de saúde, né? Então eu brinquei numa outra live que a gente fez, que o setor de saúde é o radar do país para invasões alienígenas, né? Na forma de vírus, de bactérias, de epidemias. Então é a maneira como a gente tem de reagir rapidamente a invasores, né, no nível dos micro-organismos, mas a gente precisa ter isso pronto. Nosso sistema imunológico social é péssimo, porque exatamente a gente depende, né, basicamente de vários, né, medicamentos externos para a gente poder se ajudar e defender a nossa sociedade desses fenômenos epidemiológicos. E, por fim, o setor que a gente já tem incrivelmente constituído, que no passado foi a grande fantasia do desenvolvimento brasileiro, que é o setor petroquímico, né, óleo, gás, e fundamentalmente bioenergia, que me leva a um ponto que o Fausto é cúmplice meu, né, nessa criação que nós fizemos ali num toró de parpite, como o pessoal fala em Piracicaba, né, que foi aquele brainstorming que a gente fez na
na entrevista que eu dei para a Revolução Industrial Brasileira, que é um incrível manancial de conhecimento que a Amazônia e o Cerrado nos oferecem, e que a gente utiliza da pior maneira possível, que eu usei a ideia de uma livraria, né, uma biblioteca natural, e que esse presidente está querendo queimar a biblioteca, né, destruir parte da biblioteca para acender uma fogueira. E a gente está perdendo todo um manancial de conhecimento de vegetação nativa, que teria muito a ensinar, que, né, os nativos estão há milênios ali aprendendo com aquilo, e a gente não está aproveitando. Então, de maneira bem objetiva, eu acho que essa seria, né, a maneira de a gente atacar o problema do desenvolvimento a partir do que a gente já tem posto. Maravilha. Vou passar a palavra aqui para o Paulo. Paulo, você concorda que essas primeiras medidas seriam essas aí propostas pela Marta, pelo André, ou você teria alguma contribuição mais original, uma coisa que eles não falaram? Eu me sinto meio como o sétimo marido da Elizabeth Taylor na noite de núpcias. E vai tentar fazer alguma coisa diferente, né? Depois... Eu acho que você não precisa falar mais nada, cara. Só isso aí já... Eu acho que já foi. Tá bom já, Paulo. É muita genialidade. Não dá para ir além, Paulo. Dá um auxílio emergencial aí. Paulo, é o seguinte... Não, isso aí é uma PEC emergencial. Depois dela... Deixa eu dar um auxílio emergencial aqui. Eu te chamei aqui para a live, né, para a gente também falar um pouco sobre o curso que você está dando junto com o André. Aí você podia falar um pouco sobre esse curso e que medida esse curso que vocês estão dando pode ajudar as pessoas a entenderem mais a economia brasileira. Tá, e falar do livro também, mas eu queria antes, tem um pitaco só que eu vou me aventurar aqui, que eu acho que é legal reforçar também, que já estava mais ou menos implícito nos comentários da professora Marta e do André, que é o papel do Estado como agente contracíclico, né, para usar uma palavra feia, mas a importância da liderança do Estado nas crises, né, porque, e aliás, nas crises isso fica muito claro, né, agora a pandemia é um exemplo, vamos dizer assim, cabal, assim como aconteceu na crise de 2008, não estou falando só do Brasil, não, estou falando do mundo todo. Em momentos de crise, o setor privado fica mais retraído do que nunca, né? Se tem algum momento numa economia em que o setor privado não vai liderar recuperação, investimento, gasto, consumo, é numa crise, né? Numa crise, o setor privado fica completamente medroso, né? Por isso que se faz necessária a presença do Estado, especialmente em crises, não só em crises, mas especialmente em crises para fazer o tal do movimento contracíclico, que é o quê? Gastar, investir. Especialmente, eu destacaria o investimento público, que eu acho que é uma ideia que faltou aqui a gente falar. O investimento público como, vamos dizer assim, um vetor de liderança, né, de retomada econômica, porque nessa altura do campeonato, qual é o empresário que vai sair contratando, investindo, expandindo a fábrica dele, ou qual é o consumidor que vai sair gastando, trocando de carro, né? Tá todo mundo retraído. Então, caberia, e obviamente que o teto dos gastos, ele inviabiliza completamente essa ideia, né? Ele espreme, especialmente a parte de investimento público, que é um recurso que está ali que ninguém defende, que ele é meio que de ninguém, e provavelmente ele é um dos mais importantes hoje para tirar a economia do buraco, né? Então, medida número 1 seria retomar investimento público, como inclusive movimento para tentar ressuscitar a economia, por assim dizer, né? De dar alguma garantia, algum horizonte de planejamento, algum horizonte de demanda para os empresários. E aí a gente pode pensar em compras públicas, em conteúdo nacional, mas num contexto de conjuntural, porque a gente está numa situação de conjuntura muito dramática, né? Por isso que as políticas keynesianas surgiram com uma força incrível no mundo todo, né? O 2008 já foi uma espécie de ressuscitar o Keynes, mas agora no Covid, então, ele está vigoroso, correndo maratona, quer dizer, o mundo inteiro está completamente keynesiano, né? Então, acho que esse é um ponto-chave, né? Um pouco disso a gente fala no nosso livro, até o André, se quiser mostrar o livro, ele sempre mostra, fazer a propaganda, né, André? O Brasil, a economia que não aprende, a gente fez um curso também, em que a gente explora lá em várias horas as ideias desse livro, né? Que, na verdade, resumem um pouco do que a gente está falando aqui, que é essa preocupação tanto de curto prazo da conjuntura, quanto de longo prazo, que é
uma preocupação mais de estrutura, né, do desenvolvimento tecnológico, produtivo, e aí volta também nas questões aqui que a Tabata levantou, né? Mas eu acho que mais ou menos esse aí seria o meu desempenho como sétimo marido. Confesso que eu ainda estou preso nessa imagem, cara. Imagem é boa. Tô solidário com o sétimo marido. Eu quero ver o Fausto, que é o oitavo. Eu vou passar para a Tabata, mas eu vou dar um auxílio melhor para a Tabata. Tabata, não vou falar de economia de uma forma geral, vou falar de ciência, né? Eu queria que você falasse para a gente, na sua opinião, quais seriam as iniciativas, né, no campo da pesquisa que, por exemplo, que você gostaria de ver implementadas no primeiro ano de um novo governo? Legal. Só para complementar um pouquinho o anterior também, uma das coisas que é essencial para a gente poder criar uma política, criar um investimento, é desenvolver o tal do plano de negócios, né? A gente precisa fazer um projeto, a gente precisa entender o tamanho desse mercado para poder fazer um projeto, um plano de negócios eficiente para aquele tipo de aplicação. Então, uma das coisas que passa um pouquinho despercebido em geral é a questão dessa análise de mercado, né? A gente tem aqui no Brasil que a gente tem um IBGE que está sofrendo desmontes já há muito tempo, que faz uma pesquisa, faz uma análise ali das necessidades da população de 10 em 10 anos, sendo que já está atrasado, né? Era para ter tido um IBGE no ano passado e agora está sem, era para ter tido um censo no ano passado e agora está aquela discussão de quando que vai acontecer esse censo. E quando a gente pega, por exemplo, um país como os Estados Unidos ali, né, que todo mundo gosta de usar ali como um exemplo de um país liberal, o Estado dos Estados Unidos faz uma pesquisa tipo censo uma vez por ano, eles conseguem fazer essa pesquisa uma vez por ano para entender quais são as demandas não só econômicas, mas sociais daquela população. E por que eu puxei isso? Porque isso tem tudo a ver com ciência e tecnologia, né? A ciência e tecnologia, ela serve principalmente para quê? Para trazer a inovação ali para aquela indústria, para aquele empreendimento. Lembrando que quando a gente fala indústria, não é só a indústria de transformação, a indústria do software também é uma indústria, a indústria multimídia também é. E quando a gente pensa... Ai, perdi o raciocínio aqui, desculpa, gente. Tá falando do plano geral de ação, né? Isso, quando a gente vai desenvolver ali um plano geral de ação, a gente precisa ter um conhecimento de quais vão ser essas demandas para poder desenvolver ali um plano eficiente, para a gente entender, por exemplo, a inovação, voltando para a inovação. A inovação, ela traz para essa indústria um novo mercado, ela abre ali a concorrência. Então, esse é um dos principais motivos que quando a gente tem ali um país, por exemplo, como a Alemanha, que tem um Estado muito forte, que investe muito em ciência e tecnologia, que ele acaba não sendo tão abalado assim por uma política industrial como a da China, que acaba produzindo em alta escala para o mundo inteiro e diminuindo esse valor, né? Então, qual que é a proteção que o mercado alemão tem ali, que o mercado brasileiro não tem? O empresário brasileiro acaba tendo muito medo de desenvolver, de montar a tua indústria, de desenvolver ali o André até falou do Shark Tank, né, que eu também gosto bastante de assistir para ficar analisando, que ele sempre pergunta, qual que é a patente, tal, qual que vai ser a proteção que eu vou ter aqui. Porque aqui no Brasil, qual que é o principal medo, né? Eu vou desenvolver, vou investir uma grana ali, daqui 3 meses o mercado chinês vai fazer engenharia reversa do meu produto e vai produzir para o mundo inteiro, vai quebrar meu negócio. Países como a Alemanha acabam não tendo esse tipo de dificuldade, de medo, porque eles investem na ciência e tecnologia. Então, a partir do momento que alguém copia, né, alguém faz a engenharia reversa do produto deles, eles já têm ali a fila de ciência e tecnologia, a fila de inovação que eles implementam nesse produto e acaba abrindo um novo mercado, né, abrindo uma nova concorrência, não afetando tanto não afetando tanto essa indústria. Aqui no Brasil, a gente acaba não tendo isso. Primeiro, porque existe um pouco cultural também e falta de políticas públicas, né? Que a gente tem a universidade aqui e a gente tem as indústrias aqui, né? A gente tem os investidores aqui que eles têm e a universidade pública fazendo muita ciência. Os nossos investidores, eles são obrigados a ir para a televisão ali, a ir para um Shark Tank para poder encontrar projetos. Então, uma das coisas que eu espero, né, de um governo desenvolvimentista ali que vai fazer uma estratégia interessante
é fazer a conexão entre esses dois mundos ali, entre a universidade e entre a iniciativa privada. Primeiro, porque a universidade e o Estado não tem que bancar sozinho todos os benefícios ali que essa indústria privada vai ter para lucrar. E isso acontece, isso na Alemanha acontece também. As empresas ali, elas são um gold share, né? O Estado tem uma parte daquilo, ele não banca sozinho aquele desenvolvimento. Aqui no Brasil, a gente tem o quê? Que 70% dos doutores, dos cientistas, eles são empregados pela iniciativa pública, enquanto os países ditos desenvolvidos é exatamente o contrário, né? Esses doutores, pesquisadores, cerca de 70% são influenciados são empregados pela iniciativa privada. E de onde vem a importância do censo, né? Por que eu comecei falando da questão do censo? Porque aqui no Brasil, uma das tendências, inclusive, da indústria 4.0, né, dessa quarta revolução industrial, é a gente poder fazer a descentralização da produção. A gente ter ali o paradoxo da indústria tradicional, né, que você produzir em alta escala, a indústria 4.0 ela vem num caminho diferente. Ao invés de produzir em alta escala, a gente desenvolver em baixa escala, centralizado e de forma personalizada. Então, a partir do momento que a gente tem um censo eficiente, a gente conhece bem quais são as necessidades sociais daquela população, quais são as necessidades industriais daquela região, a gente consegue pensar numa política industrial feita, de fato, em parceria com a iniciativa privada, em parceria com o Estado, e que traga ganhos sociais para aquela população. A partir desse momento, você consegue garantir o quê? Primeiro, que você vai ter um mercado. Então, esse é o primeiro medo ali que os investidores têm, né? Pô, eu vou investir nisso, por que precisa do plano de negócios? Eu vou investir nisso, mas em quanto tempo eu vou ter esse payback? Em quanto tempo eu vou retornar esse investimento? Quanto que eu vou ter que produzir? Quanto que vai custar essa fábrica? Então, a partir do momento que a gente consegue entender que aquele mercado, aquela cidade, aquela região precisa de uma fábrica daquele porte, porque é essencial para toda a sociedade que está ali em volta, então a gente consegue garantir tanto que a questão do emprego, né, de não ter aquele fluxo das pessoas saírem dos pequenos centros urbanos para os grandes centros urbanos atrás de emprego, e você acaba eliminando aquele medo do mercado, né, de falar, pô, como é que eu vou produzir isso aqui, mas eu vou vender para quem? Então, eu vejo que o ponto de partida ali é a gente acabar com esse desmonte do Estado, né, do nosso IBGE, do nosso Instituto de Estatísticas, para, a partir daí, a gente começar a pensar em um projeto, pensar em iniciativas eficazes, com cronograma, com valores específicos ali, de que a gente vai gerar um projeto que de fato vai funcionar e não que vai ser mais um elefante branco ali que foi feito pensando nas 5 famílias mais ricas do mundo. Então, essa é mais ou menos o que eu penso, conectando todas essas ideias que a gente conversou agora e trazendo para o campo da ciência e tecnologia. Maravilha. Muito obrigado, Tabata. Pessoal, vamos caminhar para o encerramento aqui. Vou dar aqui uns minutinhos para cada um fazer as considerações finais. Eu só queria fazer um comentário sobre o Keynes. O Fausto vai ter que falar o que ele vai fazer na noite de núpcias aí também. Você está querendo isentar ele? O Keynes, eu estou lendo alguns livros aí sobre o Keynes, né? O embate entre o Keynes e o Hayek, o próprio Teoria Geral e tudo. É muito interessante que o Keynes era um cara extremamente preocupado com a comunicação, né, de suas ideias. Ele começa a carreira dele como um best-seller, né, como ele lança aquele livro sobre as considerações econômicas, né, sobre a paz. É um livro que o torna uma celebridade internacional. Ele escrevia muito bem, era um cara muito charmoso, um cara que conseguia se expressar muito bem e tinha participação escrevia para jornais, para revistas, elaborava estratégias, né, de comunicação, como você vai convencer as pessoas daquelas ideias. Então, eu acho que isso também é uma lição para a nossa batalha aqui, né? Miguel, não sei se você conhece um texto do professor Francisco Onoati, cujo título é Persuasão Racional em Keynes. E ele analisa a retórica do Keynes especificamente em 30 páginas. Ele vai esmiuçando os discursos do Keynes nas rádios. É muito legal esse trabalho como referência exatamente do que você está falando.
Ele estuda Francisco Anoati, Persuasão Racional em Keynes. Depois eu te mando, até se quiser deixar o link aí para a galera, que é um trabalho que analisa especificamente a capacidade do Keynes de verbalizar, de explicar, de convencer e tudo mais, né? E que só reforça o que você está falando, que é fundamental, né? O Keynes, inclusive, ele foi aos Estados Unidos conversar com o Roosevelt, né? O Roosevelt, realmente, ele não entendia. É interessante que tem um filminho que eu passo para os alunos, está até no meu canal, eu tenho um canal só para botar esses filmes, que é um filme, uma reportagem norte-americana, e que passa aqueles professores todos, Ray Bronner, Samuelson, todo mundo falando do evento, né? Da teoria geral. E é interessante porque você percebe que não se cobrava, né? Não era de responsabilidade do governo nenhuma intervenção, né? Então, a novidade, quer dizer, é quando o Roosevelt se convence de que, como político, né? Daí aquela frase mais tarde, né? A economia é seu estúpido, porque passa a ser também da responsabilidade, né? Agora, é interessante, só para você estar falando isso, uma coisa, quando você falou da questão do Estado, né? Em relação ao capitalista, quer dizer, se você pensar desde o nascimento do Estado Nacional, que esse casamento entre poder político e o poder econômico, ou seja, o dono do dinheiro e o dono do poder, né, é um casamento que tem briga, um bota rédea no outro, outro bota, como todo casamento tem, né? Mas eu quero dizer que nunca teve divórcio, né? E na hora do aperto, quem salva o capital? Quem salvou os bancos? Quem salva a General Motors? Quem salva? Quem salva? O governo. Entendeu? Então, isso é uma grande falácia. É verdade. Só para, antes de passar aqui a palavra para o Fausto, eu vou lembrar aqui a frase do Keynes, que é uma amostra de como ele era brilhante na comunicação, né? Ele tinha um embate com o ultraliberalismo da época, né? Representado pelo Hayek, pela escola austríaca, né? Que entendia que o desemprego ele diminuiria naturalmente, né? O mercado diminuiria o desemprego naturalmente, os juros entrariam em equilíbrio naturalmente, né? E aí o cara criou aquela frase genial, não, no longo prazo, né, todos estaremos mortos. É porque, para o neoliberal, você pode esperar o desemprego cair naturalmente. Pô, mas no longo prazo, o ser humano vive no curto prazo, né? E com isso ele conseguiu convencer multidões, né? E a gente vive uma era keynesiana, né? Vocês me corrijam se eu estiver falando besteira, os famosos anos dourados, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, em que você tinha uma elite, né, convencida da necessidade de impostos progressivos, a necessidade de investimento público, que fez muito bem ao mundo, mas aqui a gente não viveu isso, né? No Brasil, a gente não viveu essa época. A gente não viveu a época do Roosevelt. O Paulo estava falando sobre o Roosevelt, que o Joe Biden cita o Roosevelt. A gente não viveu, por exemplo, um presidente como Roosevelt, né, que elevou o imposto sobre herança, né, a alíquota máxima, para mais de 80%. Né? Agora, você imagina o impacto que tem isso na cultura política americana, você ter um governo altamente popular, um governo que venceu a guerra, né, criando imposto sobre herança que é praticamente confiscatório. Né? É praticamente um confisco revolucionário. Você ter um imposto que chega a mais de 80%. Né? É verdade. Né? E é um símbolo. Né? É um símbolo. E aqui no Brasil, por isso que eu acho que o debate econômico é muito manipulado, porque aqui no Brasil não se fala isso. Não se fala nessa história econômica real, não das ideias que nunca foram implementadas no mundo desse liberalismo que não existe, no liberalismo fantasma. Né? Então, aí vamos começar a encerrar a live, eu vou passar para o Fausto, para ele fazer as suas considerações finais, né, sobre tudo isso que a gente está falando hoje. Legal. Eu tinha bolado uma resposta aqui para dizer o que eu faria se eu fosse ministro, mas então não é para eu falar. Desculpe, Fausto, eu pulei você dessa parte, tem razão. Não, mas eu vou, por exemplo, você pode falar tranquilamente sobre o que você faria caso você fosse ministro da comunicação.
Da comunicação? Bota o Ministério da Fazenda logo numa vez. Não, você não tem. Moleza. Qual ministério você gostaria de ocupar? Economia, indústria, comércio? Escolhe, cara. Você escolhe. O Fausto seria um czar. Ele ia dominar. Não, eu pensei em você. Você poderia ser ministro de Indústria e Comércio. Então, beleza. Quais seriam as suas ideias? O Miguel, já vi que o Miguel é o presidente. Porque ele que já o Miguel é o presidente. Presidente da República, claro. Eu nomeio os ministros. Não, eu só queria dar um pitaco do seguinte, porque você sabe que eu trabalho, né, com o setor industrial. Então, assim, eu recolho da minha experiência profissional um monte de informações e vou juntando essas coisas e isso acaba constituindo a minha avaliação da realidade. Então, é claro, eu não vou chover no molhado, é óbvio. Eu diria o seguinte, tem que ter uma parte macroeconômica e uma parte microeconômica. Eu acho isso uma evidência, né? Na parte macroeconômica, é óbvio que você precisa ter um novo paradigma, né, e que vire uma política de Estado que mantenha os juros sob controle para fazer os investimentos produtivos renderem mais do que os investimentos financeiros, portanto, desestimule a alocação, né, nas finanças, que, obviamente, mantenha o câmbio num patamar que seja proveitoso, né, para a atividade industrial, para que o Brasil possa, né, reflorescer a sua indústria e, de certa maneira, ajustar um pouco isso que a indústria chama muito imprecisamente de custo Brasil, né, ajustar algumas coisas que tem dentro ali, por exemplo, na questão tributária, principalmente. Mas, dito isso, que é o capítulo macroeconômico, eu me interesso mais pelo capítulo microeconômico, que seriam as políticas setoriais, né? E aí, óbvio, o Brasil é uma potência agrícola, agropecuária? Sim, entretanto, essa atividade ela é hoje insustentável ecologicamente, ela é uma atividade de retornos decrescentes, ela é uma atividade industrializada apenas com atores multinacionais. Então, é necessário adentrar o agronegócio com atores nacionais dentro da sua parte tecnológica, ou seja, máquinas e equipamentos, fertilizantes, agroquímica, etc. A mesma coisa valendo para os outros 3 eixos que, né, em geral, se comenta, que são defesa, petroquímica e energias em geral, e a questão da saúde, né? Questão da saúde. Tudo isso, nós temos espólios tecnológicos, né, que a gente pode aproveitar. E aí, o aproveitamento deve ser feito, obviamente, segundo o paradigma estabelecido atualmente, né, pela Mariana Mazzucato, ou seja, são missões, né, é a economia das missões, o Estado brasileiro, que tem que voltar a ser empreendedor com todos os instrumentos que ele, né, sempre teve, né, ou já teve, voltar a usá-los, BNDES, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e estabelecer missões. Uma dessas missões, obviamente, é o investimento público massivo em infraestrutura, com preferência de máquinas e equipamentos nacionais, né? Então, é uma missão a ser dada, né, ao Brasil e às empresas brasileiras para uso, né, e geração de demanda estável de longo prazo para a indústria brasileira florescer novamente através da infraestrutura. E aí tem outras coisas nesse aspecto setorial microeconômico que eu gosto de explorar mais e que eu acho que são pouco debatidas, que são tendências mundiais. Então, por exemplo, a indústria farmacêutica hoje, 60% dela, eu sei disso de uma fonte segura, de um camarada que participou do Profarma, 60% da indústria farmacêutica hoje é biofarmacêutica, né? E nós estamos sentados no território brasileiro em cima da maior biodiversidade que existe no mundo, né? Então, a biblioteca natural, que o André, com muita felicidade, soube traduzir, né, numa expressão que é o bioma amazônico, que é o bioma cerrado, entendeu? É um manancial de riqueza e não se pode ter preconceito em relação à ideia de industrialização da Amazônia. É uma industrialização moderna, ecologicamente correta, inclusiva, geradora de oportunidades para os amazônicos, etc, etc, etc. Porém, é necessário industrializar a Amazônia. Então, isso é um ponto diferente já do debate que, em geral, se trava. Segunda coisa, a mudança climática está varrendo do mundo o motor de combustão interna, né? Em 2050, muito provavelmente já não haverá veículos rodando no mundo, talvez até mesmo as aeronaves, né? Não se sabe ainda, mas talvez, queimando combustível fóssil, né? Então, a eletrificação do transporte do mundo inteiro é uma mega de uma tendência e vocês vejam só, né, como, né, apesar dos pesares, né, aquele ditado que diz que Deus é brasileiro pode até estar correto. O Brasil acumulou, através dos anos de industrialização, né, enquanto a nossa industrialização vinha numa ascendente, um conhecimento razoável em equipamentos elétricos.
O Brasil hoje é detentor de tecnologias de eletrificação. Conhece isso, tem empresa, tem uma campeã mundial, inclusive, desta área, a WEG, e outras empresas também, e tem plenas capacidades de adentrar a cadeia mundial da eletrificação veicular, né? Seja sobre rodas, sobre trilhos, etc., novos modelos, com razoável dignidade. Para isso é preciso estabelecer uma missão, né? Para isso, uma missão microeconômica com participação do Estado, que ele fomente, que ele organize, que ele coordene, que ele distribua a responsabilidade e cobre resultados. Para que isso aconteça, o resultado disso será: o Brasil será um ator, uma vez que isso seja implementado, relevante da eletrificação veicular, assim como pode ser um ator relevante na biofarmacêutica, na bionutrição, na biocomplementação, na biomimese, no bioinsumo, etc., a partir disso. E aí uma última nota que seria o seguinte: eu acho que a concepção de industrialização precisa ser modernizada, né? Eu estou escrevendo um trabalho que eu pretendo lançar em breve, que só mais um minutinho, então, te peço, eu sei que você está querendo me cortar, só mais um segundinho, que tenta ampliar um pouco essa noção de industrialização. É preciso compreender a industrialização da maneira raiz, ou seja, uma atividade econômica com rendimentos crescentes de escala, divisão ampla do trabalho, geração de novas tecnologias que busca, em essência e por necessidade, a inovação tecnológica em sentido amplo. Porque não adianta entrarmos no negócio novamente em pleno 2020, 2030, com a cabeça da industrialização antiga, naquela na qual nós já éramos tardios, né? Não vai resolver. Agora, é preciso, então, chegar a ter uma noção muito mais como a língua inglesa estabelece de indústria, né? Indústria como setores. Então, nós temos que industrializar a nossa cultura, nós temos que industrializar o nosso turismo, nós temos que industrializar o setor de serviços urbanos. Agora, tudo isso dentro de uma perspectiva macro, né, condições mínimas de investimento, manutenção da demanda, e uma perspectiva micro que estabeleça missões para cada uma dessas coisas de maneira coordenada. Entendeu? Essa seria mais ou menos a minha viagem em termos de projeto para o Brasil, sabe? Então, aí já emendando para a minha consideração final, porque eu acho que o povo já deve estar cansado da minha... Não, peraí, Fausto, só um minutinho, peraí. Luciano Huck, perdeu o Playboy. Fausto Oliveira, presidente. Pronto, tá dito. Loucura. Mas, aí já... Depois de até perdeu, hein, mano? Não, depois de eu presidente e sétimo marido da Elizabeth Taylor, acho que as considerações finais de hoje estão feitas. Você é multifuncional, Fausto. Você é multifuncional. Mas é sim, Fausto, porque você está aí na convergência desses dois assuntos mais estratégicos hoje, que é economia, indústria e comunicação, né? São as três coisas aí que realmente podem fazer o Brasil deslanchar, né? Mas, por favor, suas considerações finais. Te agradecer, Miguel. Pô, é sempre um prazer vir aqui falar com você. Assim, eu gostaria até de participar mais. Assim, se você quiser me convidar, me convide. Eu gosto muito de conversar com você. E, pô, um prazer conhecer a professora Marta. Não a conhecia, assim, gostei muito de conhecê-la. Tabata manda um abraço, André manda um abraço, Paulo mandou um abraço. Paulo não, Paulo já é muito de casa. já tô dentro da sua casa aí também. Mas é isso, obrigado ao povo que assistiu aí, quem vai assistir isso ainda no gravado depois também. Por favor, ajude, né? É muito importante, a gente não deve ter vergonha de pedir essa ajuda, né? Agora, sério. De ajudar a compartilhar, ajudar a indicar seus amigos para verem esses debates, assistirem o Cafezinho, assistirem o canal do Paulo, o canal do André, a Revolução Industrial Brasileira. Procurem essas informações e espalhem, porque cada compartilhamento, cada like, cada isso, cada aquilo vai valer bastante. Assim, a muralha que eles montaram é forte, é grossa, dura, mas a gente está dando porrada nela todo dia e alguma hora ela vai quebrar, né? Então é isso que eu queria dizer. Obrigado. É isso aí. Eu só queria comentar uma coisa sobre essa manipulação do debate econômico, né? Me lembra um livro de ficção científica do Philip Dick, que se chama Penultimate Truth, né? A penúltima verdade, que mostra a humanidade toda vivendo em subterrâneos, né? Porque elas acham que o mundo está devastado. Ocorreu um apocalipse,
né? Até que um cara, ele chega à superfície para espiar, por causa que ele se revolta, e ele vê que não é nada disso. Ele vê que o mundo continua normal, né? Então, muitas vezes eu penso que o debate econômico no Brasil é isso. As pessoas pensam que o Brasil está devastado, não tem chance, vamos ficar todo mundo aqui cuidando só desse ganha-pão imediato. Não, o Brasil não pode se desenvolver. Mas se a pessoa ela for até, sabe, a superfície, ela vê como é que é, inclusive, o debate econômico no mundo, vê como outros países fizeram, vê que o Brasil tem soluções sensacionais. O Brasil tem como respirar o ar, né, puro do desenvolvimento, da liberdade. Então, eu queria passar a palavra para o Paulo, para ele fazer as suas considerações finais. Vocês estão muito poéticos hoje, pelo amor de Deus. Estou concordando gênero, número e grau, né? Te agradecer, Miguel, agradecer a todos, foi um grande prazer conversar com vocês e seguir nessa luta, né? Que eu acho que eu sempre falo isso no final e eu acho que nunca é demais reforçar, né? Hoje com YouTube, com Twitter, com Facebook, com redes sociais, né? Eu acho que o jogo está mudando um pouco, porque acabou o monopólio da grande mídia. Então essa muralha que o Fausto tão bem colocou é mais fácil de ser derrubada, né? Porque a gente tem muita gente de qualidade incrível participando do debate, chegando no debate por outros canais, que não o canal tradicional monopolizado da grande mídia, que é completamente viesada, né? Então, te parabenizar de novo, Miguel, porque você está nessa cruzada aí, o Fausto, o André, né? Tabata, e convidar a professora também para ela mergulhar mais aqui nas redes sociais, que o Brasil precisa disso, né? E te agradecer. Maravilha. André, suas considerações finais. Bom, agradeço demais você, Miguel, pelo convite. Eu fiquei muito feliz de conversar aqui com a Tabata, já acompanho ela há bastante tempo, então fiquei muito feliz de partilhar aqui o espaço com ela, com a Marta, que não conhecia. Marta, você tem que vir aqui, porque as redes precisam dessa firmeza, dessa visão holística, né? Então, muito engajada. E com o Paulo e o Fausto, com quem eu já interajo, né, sempre, mas o prazer é sempre renovado, né? O Paulo, acho que eu faço umas 3 lives por dia com ele, então já é quase um casamento intelectual já, né? A gente já está naquela fase de muita conversa, né, Paulo? Então, eu quero agradecer. Melhor ainda, só conversa, no caso. E agradecer muito assim, a todo mundo que nos acompanhou aqui. Eu acho que esse é um debate muito importante. Evidentemente, não dá para esgotar, né, tudo que a gente quer colocar, mas eu resumiria, eu acho que de uma maneira bem simples mesmo, tudo que foi dito aqui, com o Brasil precisa se tornar uma sociedade do conhecimento, né? Não apenas como um slogan fácil de colocar as pessoas na escola, achando que dali vai sair, né, uma Siemens, vai sair um Facebook, vai sair, né, um Uber, mas que a gente consiga efetivamente tornar o país um país do conhecimento, desde o beabá, né, até a ciência de ponta, sem que a gente desmereça todo mundo que está envolvido, né, principalmente do setor público, que vem sendo muito demonizado, né? Qualquer pessoa como eu, né, que trabalha, sou professor federal da Unifesp, sabe as dificuldades que são de você ser cientista no Brasil, ainda que eu nem sou cientista de uma ciência séria, né, que é a economia, né, em si uma ciência de verdade, né? Mas a Tabata, que trabalha, né, diretamente com tecnologia mesmo, que está lidando diretamente com aquela pesquisa básica, que é super custosa, super difícil de fazer, e que a gente sempre lida com uma escassez enorme. Eu sempre digo para o pessoal neoclássico, eu falo, você quer falar de economia da escassez? Vai lá ver o que o cientista do setor público vive. Né, não a abundância que tem, né, no setor financeiro, aquela quantidade imensa de capital que muitas vezes não encontra um uso útil para a sociedade. E eu acho que, então, a gente tem que pensar um projeto para produzir utilidades para o Brasil que sejam não apenas viáveis e compatíveis agora, mas com as gerações futuras. Eu acho que a única forma de fazer isso é produzir uma economia do conhecimento que não agrida mais o meio ambiente e que tenha esse caráter inclusivo, né, de uma prosperidade compartilhada. Muito bem, André. É o título do livro do Mangabeira Unger, né? Exato.
Tabata, por favor, suas considerações finais. Bom, foi um prazer aqui conversar com vocês hoje. O André e o Paulo já acompanham há bastante tempo na rede, mas é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de conversar. E a Marta, conheci hoje, já virei fã. E para finalizar, a gente está vivendo a época do obscurantismo, né? E a melhor forma da gente lutar contra a desinformação é trazendo informação, e essa é a importância da gente estar aqui martelando para poder levar isso, principalmente informação, de uma forma fácil, para quem não tem acesso a uma academia, para quem não tem acesso a um livro de economia, ou que talvez até tenha acesso, mas não tem acesso ao poder de interpretar aquilo. E convido o pessoal a começar a produzir conteúdo também, principalmente o pessoal do campo progressista, porque é assim que todos os campos vêm crescendo, né? Foi assim que a direita fascista cresceu nos últimos tempos. É assim que a gente progressista vai crescer também, é produzindo conteúdo, levando conhecimento para todos, que o Fausto que falou, né? Tanto que a gente bate ali, uma hora vai acabar rachando e vai acabar quebrando. Então, obrigada a todos, tenham uma boa noite, e quem está assistindo, não esquece, gente, compartilha, curte e marca os 2 amigos aí para conhecer também. Maravilha, muito obrigado, Tabata. Marta, por favor, agora suas considerações finais. Miguel, muito obrigado, foi um debate agradabilíssimo. Muitos de vocês eu conhecia, Paulo eu conheço, o André também, porque eu estou no mailing list de vocês, recebo vários vídeos, adoro, assisto, né? Praticamente assim, pensamos muito parecido, né? Então, e me enriquece sempre. Foi muito bom ver a Tabata, uma menina tão nova, né? Chega com essa cabeça muito bacana, né? E Fausto também, conhecê-lo agora, foi muito bom, gostei demais. Eu tenho participado, não sei se vocês devem saber, desse Instituto Conhecimento Liberta, estou fazendo um curso lá, agora de Economia Brasileira e Economia Política, né? Então, também, quer dizer, é uma forma de difundir, de você... Claro. Usar, quer dizer, essas armas que a gente tem de conhecimento e essa experiência de professor, como vejo o Paulo, como vejo o André, de traduzir de forma fácil, palatável para o grande público, né? Eu fiquei muito contente de estar aqui, muito obrigado, né? Pode deixar que eu vou compartilhar e próxima vez que precisar estou à disposição, tá bom? Um beijo para todos. Obrigado. Maravilha. Então, com isso me despeço, né? Peço a todo mundo que curta a página, compartilhe o vídeo, né? A gente precisa muito difundir o máximo possível esses debates. Fausto, obrigado. Marta, Tabata, obrigado. André, Paulo, muito obrigado pela participação. Esse é o Paris Café. Quinta-feira, 9 horas da noite, a gente volta. Grande abraço a todo mundo aí. Valeu, galera. Obrigado.